Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, iremos trabalhar com a otimização de um problema, mas nesse problema nós teremos uma restrição. Inicialmente, vamos comparar o processo de otimização irrestrito do processo de otimização restrito. Quais serão as implicações? Na otimização irrestrita, as variáveis de escolha eram independentes. Então, por exemplo, quando estávamos trabalhando com uma otimização restrita, você poderia imaginar uma pessoa e sua utilidade, o que dependeria, nesse caso, do consumo de dois bens, x e y. Mas, como é uma otimização irrestrita, ela não teria nenhuma restrição quanto ao consumo. Nesse caso, ela não estava considerando sua restrição de renda. Então, ela poderia aumentar x sem reduzir o consumo de y, porque ela não precisaria se preocupar com a sua restrição de renda. Já na otimização restrita, as variáveis escolha são dependentes. Variáveis escolha são aquelas variáveis que x e y, as variáveis de escolha, as variáveis que terão seus valores alterados no problema de forma a encontrar o valor máximo da função. Então, se há uma restrição, por exemplo, a utilidade agora, o consumo da pessoa que quer maximizar seu bem-estar, nesse caso, ela considera a sua renda como uma restrição. Assim, se ela consome x asterisco e y asterisco, que seriam os valores ótimos para ela, dada a sua restrição de renda. Se ela deseja aumentar o consumo de x com a sua renda fixa, e aqui estamos assumindo que ela está exaurindo toda a sua renda, ou seja, o seu consumo é igual à sua renda, de forma então para que aumente a quantidade consumida de x, ela deve reduzir a quantidade de y. Por isso que na otimização restrita as variáveis escolhas são dependentes. Elas têm uma relação entre si. Vamos utilizar o GeoGebra para visualizar graficamente o efeito de uma restrição sobre o valor máximo da função. Essa interpretação também será válida para o valor mínimo. Contudo, onde falarmos valor máximo, você deve entender como mínimo. Esse gráfico representa a função z igual a 5 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, em que de vermelho é o eixo x, de verde o eixo y e azul o eixo z. Para essa função, nós temos o valor máximo igual a 5. Perceba que nesse gráfico nós estamos plotando e representando apenas a nossa função que desejamos otimizar, que desejamos alcançar o valor máximo ou mínimo, nesse caso, o valor máximo. Otimizando essa função sem nenhuma restrição aos valores que x e y podem assumir, essa função alcançará o valor de 5. Perceba, ao rotacionar o gráfico, que 5 é o maior valor que a função poderá assumir. Z será igual a 5. Por outro lado, ao acrescentarmos uma restrição, agora eu vou clicar na bolinha para aparecer a nossa restrição, nós temos uma reta, de forma que no gráfico tridimensional será representado esse plano. Então, agora nós temos uma restrição aos valores que x e y podem assumir. X mais 8y deve ser igual a 5. Podemos visualizar no gráfico o efeito dessa restrição. Ela irá limitar o conjunto de escolhas que x e y poderão assumir. Nesse caso, o conjunto escolha será representado por essa porção da reta, que também está sobre o gráfico em vermelho, que é a nossa função objetivo. Poderemos ter então apenas essa porção de conjunto de valores x e y, dos quais essas variáveis poderão assumir esses valores. Esse valor ótimo, então, da função
Antes, o valor ótimo da função era 5, da nossa função sem restrição. Ao acrescentarmos uma restrição, o valor ótimo é aproximadamente aqui, indicado por esse ponto A. Nesse ponto A, x será igual a 0,78, y 0,625 e a função alcançará o valor de 4,61. Perceba que o valor A é um pouco distante do valor inicial. Veja lateralmente. Então, um dos efeitos de uma restrição é normalmente, se você está desejando obter o valor máximo da função, o máximo de um problema com restrição normalmente será menor, indicado pelo ponto A, do que o valor máximo para uma função sem nenhuma restrição, que é o valor z igual a 5, indicado aqui pelo ponto B. Há situações em que o ponto máximo do problema restrito e do problema irrestrito são iguais, ou seja, A seria igual a B, nesse caso. Isso ocorre quando a restrição de fato não está ativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a restrição não está restringindo o problema quanto a seu valor ótimo, que poderia ser obtido sem essa restrição. E importante também perceber que uma função, essa função objetivo com restrição, nunca poderá ser superior ao problema de otimização sem restrição. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ponto A nunca pode estar acima do ponto B, o que faz todo sentido. Por outro lado, se estamos trabalhando com uma minimização, teremos que o mínimo de um problema sem nenhuma restrição poderá ser menor ou igual ao valor mínimo que alcançarmos do problema de minimização com restrição. Mas o problema de minimização com restrição nunca poderá ser menor do que o problema sem restrição. Então, esses são os efeitos de uma restrição sobre o valor ótimo, visualizado graficamente. Vamos imaginar um exemplo de otimização restrita. Considere um consumidor que tenha uma função utilidade advinda do consumo de apenas dois bens, x e y. E essa utilidade pode ser representada por essa função, u de x e y igual a x vezes y mais 2x. Nesse caso, desejamos maximizar a utilidade. O consumidor terá uma restrição de renda de R$200, que ele poderá dispor desses R$200 no consumo de x e y, sendo que y possui um preço de R$8 por unidade e x de R$4. Se ele deseja maximizar, temos um problema de máximo, representado pela função u, que será igual a xy mais 2x, sujeita a uma restrição, SA, então abreviatura de sujeito a. O preço de x, 4 vezes, então o preço vezes a quantidade x, mais o preço de y vezes a quantidade consumida de y. E isso deverá ser igual a R$200. Nesse problema, nós não estamos assumindo, por exemplo, que esse consumidor poderá não utilizar os seus todos R$200 no consumo. Nesse caso, ele deverá esgotar toda a sua renda, de forma que 4x mais 8y deve ser exatamente igual a R$200. Essa é a forma do nosso problema de otimização restrita. Nós temos aqui inicialmente a função objetivo. Por que função objetivo? Porque é a função que desejamos, que é nosso objetivo, aumentar, maximizar nesse caso, ou minimizar num problema de mínimo. Sujeito a, e esse, segunda expressão, é a restrição. Veremos então como podemos encontrar os valores de x e y
de forma a maximizar a utilidade do consumidor nesse caso, ou seja, maximizar a função objetivo, sujeita a uma restrição, que nesse caso é uma restrição de renda. No próximo vídeo veremos duas formas que podem ser utilizadas. A primeira é a substituição, que pode ser usada facilmente quando no nosso problema não temos funções complexas. E o segundo método é o método do multiplicador de Lagrange. O método multiplicador de Lagrange podemos obter os valores de x e y que maximizam ou minimizam o valor da função, conforme o caso, ou seja, otimizam o valor da função, tanto para as formas funcionais que são complexas, quanto aquelas que não são. Obrigado pela companhia. Se gostou, deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.